Então, inicialmente, 2 Crônicas, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 15, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 15. Essa palavra o Senhor tem ministrado ao longo da semana comigo. Na verdade, eu preparei essa ministração já desde quinta-feira passada, e o Senhor tem falado ao meu coração através desse texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, nesse caso aqui em que nós vamos fazer a leitura do versículo 15. Lembrando que aqui o céu vai responder a oração de um homem chamado Josafá. Qual é o nome dele? Josafá. Só que hoje o Senhor te dá a oportunidade de trocar de nome com Josafá. Então o céu vai responder a tua oração hoje, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você também crê? Diga amém. E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aí começa aqui, se você já quiser começar a receber, essa é a palavra para a tua vida: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa eu ler de novo, eu vou seguir os próximos versículos, mas eu queria que você entendesse isso aqui, já começasse a receber aí, em nome de Jesus. E aí, vocês aqui comigo, me ajudem, por favor, em nome de Jesus. Me ajuda aí, Lucas. Não temeis, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 16, o texto diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas, os filhos do coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e serás seguro, crede nos seus profetas. Até aqui, e prosperareis. Deixa eu orar. Deus e Pai, Deus toma frente, Senhor, vai nos dando a direção certa, a palavra certa, coloca nos nossos lábios, Senhor, ó Pai, aquilo que venha diretamente do teu trono, aquilo que venha ter poder de edificar vidas. Senhor, nos lançamos aos teus pés, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Amados, nesse texto, e eu começo a minha ministração, a Bíblia diz que Josafá teve medo. O versículo de número 3, quando chega uma notícia até Josafá de que os filhos de Amon e os moabitas haviam se juntado, e o objetivo deles era um objetivo de destruição. Para você ter noção, Moabe queria extinguir, arrancar Jerusalém da história. Então não era alguém que vinha simplesmente para combater, mas era alguém que o propósito principal era de destruir, era uma devastação. Eles vinham com um grande exército, e Josafá sabia a quantidade do exército do inimigo. E a Bíblia diz no versículo 3: então Josafá teve medo. Isso aqui começa a me dar uma direção para essa mensagem.
ele diz, ou o texto diz, que agora o rei vai olhar para toda essa situação, para tudo que está ao seu entorno, e a Bíblia diz que ele teve medo. Quando eu olho para o medo de Josafá, isso mexe um pouco comigo, porque quando eu olho para os meus medos, eu percebo que eu não sou o único a ter medo. É como se Josafá fosse para você que está vivendo um tempo adverso, um bálsamo. Se Josafá teve medo, eu também posso ter medo. O medo pode ser uma circunstância em que vivamos debaixo de uma palavra ou debaixo de um decreto. Lembrando, o meu inimigo e o teu inimigo, ele não veio para brincar. Ele veio como ladrão, para matar, roubar e destruir. Porém a Bíblia diz que o nosso Deus veio para dar vida, e vida em abundância. E o fato de Josafá agora estar vivendo esse medo, está sendo tomado pelo medo, faz com que Josafá tenha uma reação. Alguns, durante o período do medo, vai talvez retroceder, vá talvez entrar num quarto escuro, vá talvez definhar, se entregar. Mas Josafá, ele tem uma maneira diferente para lidar com o medo dele. A Bíblia diz que ele agora vai buscar o Senhor. Ele resolve fazer algo que talvez fosse um pouco contrário ao sentimento que consome Josafá. Ele sabia que o exército inimigo não vinha para brincar. Ele tinha noção que o exército inimigo, a partir daquele momento, estava reunido, e o poder deles, ou a vontade deles, era de devastar, como eu havia dito. Eles vieram para acabar e rasgar a história de Jerusalém. Eu não sei se você entendeu. Existem situações e problemas e percalços que o objetivo deles é te arrancar da história, é tirar você desse tempo talvez em que você não esteja entendendo o porquê que se levantaram de uma maneira tão firme, e o porquê que eles estão tendo êxito em algumas coisas. Para você temer, para você entender, somente com a notícia, o medo vai fazer parte da história de Josafá. O inimigo nem chegou, mas o medo chegou na frente, porque o objetivo deles era justamente esse, era desestabilizar. Eu vim aqui dizer para você que o teu inimigo quer tirar a tua estabilidade emocional, porque se ele arrancar a tua estabilidade emocional, ele já está muito próximo de vencer, ele já está muito próximo talvez de ter êxito naquilo que é propósito dele, que é simplesmente aniquilar você, que é simplesmente acabar com você. O que Josafá está vivendo aqui é tão forte e tão poderoso. Por quê, pastor? Porque quando ele olha para o número de inimigos que agora está vindo contra ele, ele diz assim: Senhor, eu não tenho capacidade de guerrear com eles. O número deles é muito maior do que o meu, e o preparo deles também é muito maior do que o meu. Mas uma coisa eu posso fazer: eu posso te buscar, pois os meus olhos estão fitos em ti. Deus está virando para você, está virando para mim, e está dizendo que nesse tempo talvez de dificuldade, que talvez bateu e rondou a tua porta, e bateu e tem rondado a tua casa, Deus está dizendo que se os teus olhos estiverem fitos no Senhor, se você estiver olhando para o alto, e do alto você estiver entendendo que virá o socorro e o livramento que você espera, o céu não demorará para cumprir o propósito sobre a tua vida. Deus está dizendo: o medo não é nada fora do normal. O negócio é saber o que você faz para lidar com esse medo. Qual é a tua reação diante
de um exército que está acampado, dizendo assim: eu vou destruí-los, eu quero acabar com eles, eu quero fazer com que a história deles seja conhecida até aqui, e daqui para lá nada mais eles tenham para contar. Você percebe que agora um exército poderoso já está reunido e agrupado, preparado para a invasão, preparado para destruir. Eles estão já com tudo orquestrado. Eles sabem por onde eles vão entrar, eles sabem a maneira que eles vão começar essa destruição. E Josafá, quando toma conhecimento disso, ele decide buscar o Senhor, ele decide orar. E a oração de Josafá, ela no versículo de número 12, a gente vai colocar lá na NVI, o versículo 12 da oração de Josafá é dizendo: nosso Deus, está na área, na NVI, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Aqui ele vai reconhecer a sua incapacidade, aqui ele vai reconhecer a sua limitação em suas forças, mas ele não está reconhecendo a homens, pois ele é o rei, e ele podia afrouxar a mão dos seus combatentes, dos seus guerreiros, se ele simplesmente se reúne e diz assim: olha, o que nós vamos ou estamos próximos de viver é um caos. E ele então entende que como rei, como representante de um reino, ele precisava falar com aquele que tinha resposta para as suas queixas. Deus está abrindo aqui o primeiro adendo e dizendo assim: por que tu tem reclamado com homens aquilo que só eu, Senhor, posso resolver? Você não entende que quando você junta a sua casa e começa ali a ter que distribuir ou a ter que compartilhar de algumas coisas que estão aqui dentro, o que Deus me mostra é o seguinte: existem maridos ferindo esposas, esposas ferindo maridos. Por quê? Porque existem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. Poupa a tua casa, poupa teus filhos, poupa-os, porque nesse tempo é o tempo do teu momento com Deus, é o tempo da tua oração com o Senhor. E enquanto você ora, enquanto você sabe o que Deus está virando aqui, está dizendo: diga a eles, Alexandre, que esse é o tempo de engolir o choro. E aí vai tudo bem contigo? Vai tudo bem sim. E com teu filho vai bem, e com teu marido vai bem, e com a casa vai bem, vai tudo bem. Pois quando você permanece na ligação, você sabe que no momento certo Deus vai colocar um profeta como Eliseu. E aí quando aquela mulher chegou diante de Eliseu, e que ele vai fazer a mesma pergunta: vai tudo bem contigo, sunamita? Ela vai dizer: como vai tudo bem comigo? Como assim? Eu não pedi um filho, acaso eu pedi para que Deus desse e agora tirasse? Pois meu filho está morto lá no seu quarto. Deus está dizendo: vai na pessoa certa, pois ele resolverá. Eu vou abrir o meu segundo adendo aqui, guarda isso que eu vou dizer. 2025 vai ser um ano de justiça. 2025 vai ser um ano em que Deus vai colocar algumas coisas nos lugares. 2025 vai ser um ano em que o Senhor vai se manifestar a nosso favor. Ai de quem? Eu já contei isso aqui para alguns pastores no meu gabinete, que às vezes vêm de outros lugares. Escreve o que eu estou dizendo. 2025 vai ser o ano em que Deus vai mexer nos altares das igrejas. Se tiver vida com Deus, vai permanecer. Se não tiver vida com Deus, vai ser arrancado. Se tiver vida com Deus, vai permanecer. Se não tiver vida com Deus, vai ser sucumbido.
porque esse é o tempo em que Deus está olhando e está dizendo assim: acabou a brincadeira, ou vocês levam o nome do Todo-Poderoso de forma séria, ou vocês vão ser retirados da posição de vocês. Escuta o que eu estou dizendo aqui. 2025 Deus vai mexer nos cabeças. Deus vai mexer. Só que quando eu falo de cabeça, para você que está olhando aqui para frente, e talvez olhando para o pastor, não se preocupa não, é Deus que vai fazer. Agora Deus vai mexer também para você que representa a tua casa e não ter representado ela da maneira certa. Ah, pastor, meu marido não é convertido. A esposa na presença santifica o marido. Ele não está, mas você está. Ele não veio, mas você veio. Deus vai te dar um norte. Deus vai te dar uma direção, para te mostrar que mais importante do que a vitória é a direção. Que não existe vitória sem que antes haja uma direção. Qual é a direção que eu aprendo com Josafá? Foi buscar o Senhor. No versículo 10, olha o que diz o 10. Olha o 10. Mas agora aí estão os amonitas e os moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Só até aqui. Deixa eu só te dar aqui um pano de fundo aqui para você entender. Moabe e os filhos de Amon tiveram toda a condição de ter sido destruídos lá atrás, e não foram. Agora estão se levantando. Entendeu não, né? Existem coisas que já éramos para ter aberto mão lá atrás. Sabe qual é o pensamento agora de Josafá? Se eles tivessem sido mortos lá atrás, não estariam se levantando hoje. Olha para o pastor. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas existem situações que precisam morrer aqui dentro. Se elas deixarem de existir aqui e aqui, por que não mataram eles? Por que não deixaram de caminhar? Mas se levantaram, mas Deus deu sinais. Quer ver quando o pai e uma mãe, quando eles são estremecidos? Quando toca nos filhos. Tocou nos filhos, estremece você. Mas Deus deu sinais. E Josafá vai levantar isso para o Senhor. Deus está chamando a igreja para um tempo de oração. Eu não sei o que o medo paralisou na tua vida. Eu não sei que poder é esse que o medo trouxe de tirar um guerreiro, uma guerreira do combate. Eu vim te dizer que você
está numa guerra. E muitas das vezes vamos precisar fazer como aqueles 4 leprosos à porta de Samaria. Se eu entrar, os assírios me matam, mas se permanecermos aqui fora, vamos morrer também. Então, se é para morrer aqui, longe da comida, morreremos próximos do alimento. Deus está falando a respeito de posicionamento. O Senhor está nos erguendo para mostrar para nós de que quando você, quando eu, quando nós nos posicionamos, quando você entende que você está numa guerra. A Bíblia diz que quando Davi se apresenta para Saul, o rei, e diz: sou eu que vou lutar contra esse gigante, esse incircunciso. Saul, em primeiro lugar, vai virar para ele e vai dizer assim: como assim? Você é um jovem, você é um menino. Ele é um guerreiro desde o seu nascimento. Você não pode lutar com ele. Davi vai virar para o rei Saul e vai dizer assim: quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão, e para defender as ovelhas eu o matei. Veio também um urso, e para defender as ovelhas eu também matei. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus vivo, o Deus poderoso? Saul ficou sem palavras, e a Bíblia diz que agora ele vai vestir Davi com a sua armadura. Saul era um homem alto, forte, e a Bíblia diz que quando ele pôs a sua armadura sobre Davi, Davi tenta dar alguns passos e não consegue, porque a armadura, irmãos, de rei que perdeu a unção não vale mais de nada para as nossas vidas. Quando ele tenta andar, ele não consegue. A Bíblia diz que tirou ele isto de sobre si. Ele vai pedir novamente o seu cajado, e ele vai pedir novamente aquilo que ele trouxe como adereço. Deus está dizendo para você que enquanto você não entender que no tempo da guerra é tempo de marchar, que no tempo da guerra é tempo de você permanecer firme, que no tempo da guerra é tempo de você não desistir. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, o senhor não sabe como que eu estou vivendo, as dores que me sobrevieram. Deus está virando para a amada igreja: venha, nem se for arrastado, entra na posição, nem se for com dores, nem se for sangrando. Deus está dizendo para você, pois vai ser nessa posição que Deus te deu vitória. A vitória de Naamã não foi quando ele desce 7 vezes no Jordão. A vitória de Naamã foi no campo de batalha. Quando ele está no campo de batalha, alguém vai olhar e vai dizer assim: ah, meu Senhor, a tua esposa não quer uma serviçal? Tem aqui uma menina aqui idônea, dá para ver no semblante dela, e nós já cogitamos dela ir contigo para a tua casa. Ela disse: se assim quiser o meu Senhor, assim acontecerá. E ela foi. Sabe, irmãos, a vitória dele estava na boca daquela menina. Na casa de Naamã, ela ia dizer: lá em Samaria tem um profeta capaz de restaurar a lepra do meu Senhor. Deus está dizendo que existem vitórias que você não vai obtê-las aí quando você se prostra, quando você acha que é só vir ao culto. Não é vir ao culto, é ser participante de um culto poderoso. Você é... irmãos, vou levar a menina. Quem é a menina? A voz profética, aonde ela foi tirada do ambiente de guerra. Se Naamã tivesse dito assim: não posso, não tenho condições, não estou com estrutura, as minhas emoções estão abaladas, eu não tenho tido condição, a depressão bateu na minha porta, não dá, eu não vou conseguir. Eu entendo de amar o que você possa estar enfrentando, mas eu aprendo com ele, irmãos. Eu aprendo com Naamã, eu aprendo com Ana. Ana vai subir a Siló,
mesmo sendo perseguida por Penina, todos os anos ela sobe a Siló, e ela é diferente de Eucana, e é diferente de Penina, porque todos sobem para entregar alguma coisa. Eucana vai subir a Siló, para quê? Para pedir Deus paz. Senhor, não estou suportando mais. É uma brigando com a outra, é Penina desmerecendo Ana. Deus traz paz, Ele entrega para pedir paz para casa. E Penina, irmãos, olha para o pastor, ela não vai subir a Siló para entregar absolutamente nada. O objetivo de Penina é tirar o culto de Ana. Deus está virando para você e está dizendo: você não entendeu que o que está tentando atrapalhar a tua vida vem do adversário. Você não compreendeu que Ana já se posicionou. Ela disse: não me importa se Penina está dizendo para mim eu tenho, você não tem, não me importa. Se Penina continua insistindo, dizendo que ela pode, eu não quero saber. Eu sei que eu vou para Siló. Só que Ana quando chega em Siló é diferente. Ela vai dizer: Senhor, eu não vim te entregar nada, eu vim receber. Para aquilo que eu receber, eu possa te entregar. Eu escutei uma frase e quero compartilhá-la com vocês. Penina é o ferro que afia Ana. Deixa eu repetir isso, que isso aqui é para crente pentecostal, irmãos. Penina é o ferro que afia Ana. Deixa eu te falar, se tu tem líderes que te desafiam a ser uma pessoa melhor, para de olhar e achar que é perseguição, para de olhar e achar que é contra você, para de olhar e achar que estão se levantando contra a tua vida. Se tu tem líderes que te impulsionam a crescer, te impulsionam a ir em frente, saiba que às vezes eles só serão ferro para afiar você. Mas Penina se levantou. Sim. Na NVI, olha a oração de Ana depois, segundo 1 Samuel capítulo 2, versículo 5. Olha a oração de Ana. É isso que nós temos, crente, entenda isso. Se homens de Deus e mulheres de Deus compreendessem isso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 5. Não, pode ser aí mesmo, não tem problema não. Olha o que ela está dizendo. Os que tinham muito agora trabalham por comida. Muda a versão que eu não quero essa, desculpa. Põe na área, pode pôr na área, não tem problema não. Pode pôr na área. Aleluia. Olha o que diz. Olha o que diz. Os que antes eram fartos se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Deus está dizendo: existem algumas coisas na sua vida que são passageiras. Existem provisões chegando hoje para a igreja. Existem coisas, milagres chegando hoje para a igreja. E você só precisa crer na palavra. Você só precisa entender que existe um Deus dizendo: sofreu, mas está chegando a provisão que eu te prometi. Sofreu, mas está chegando o milagre que eu disse que faria. Sofreu, porque isso aqui é vida de crente. Vida de crente é terminar uma luta, quando dá o alívio começa outra, e aí termina, quando dá o alívio começa outra. Deus está virando para nós, para mim e para ti. Vida de crente é incerteza. Sabe por quê? Porque você vai viver crendo na promessa que Deus vai fará sobre a tua vida. Ele vai dizer assim, ela vai dizer assim: até estéril teve 7 filhos. Deus está virando para a igreja hoje. Jesus, Deus está virando para mim e para ti. Está dizendo assim: não tem hoje, mas terá. Não gera hoje, mas gerará. Não é próspero hoje, mas prosperarás. Se for para Jesus, pode bater. E a que tinha muitos filhos. O que diz o texto? A que tinha muitos filhos perde o vigor. Sabe o que Deus está dizendo para você, para mim, para nós? Você não entendeu que eu, o Senhor, sou o dono da seara?
Você não compreendeu que nem tudo que reluz é ouro? Você não compreendeu que eu faço do meu jeito? Você não... vamos seguir, versículo 6. Versículo 6 vai dizer: o Senhor, me ajuda, vai. É o que tira o que? E quem? E dá. O que diz o texto? Faz e faz subir. Esse é o Deus que tu serve. Esse é o Deus da sua casa. Esse é o Deus dos seus filhos. Nas suas mãos está todo querer. Versículo 7, olha o que diz o texto. Me ajuda, vai. O Senhor e Ele e também está vivendo um tempo de dificuldade, de lutas, de incertezas. Isso tudo vai passar. Deus está virando para nós. É uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, que diz assim: se tu está fazendo certo e está dando errado, não vos preocupeis, aquieta o teu coração, porque daqui a pouco vai dar certo. Agora, se estiver fazendo errado e está dando certo, pode aquietar teu coração também, porque daqui a pouco vai dar errado. Eu vim hoje dizer que esse é o tempo da manifestação dos filhos. Esse é o tempo que Deus tem olhado do alto, tem olhado para dentro de nós, tem sondado as nossas entranhas, tem esquadrinhado os nossos corações e tem visto em nós o nível da dependência dele. É aquela hora que eu viro e digo: Senhor, eu não sei se você já fez essa oração. Senhor, não tenho mais forças. Qual é o problema de um pastor, líder, presidente de um ministério? Não é que eu não possa falar, mas eu tenho que ter cuidado. Um dia, conversando com meu filho, eu desabafei algo, e ele depois me viu tomando uma decisão contrária àquilo que eu havia dito. Aí ele veio, aí ele disse para mim assim: pai, agora eu entendi. Existe o lado humano, em que a gente vai virar e vai expor algumas coisas, e na minha humanidade algumas coisas saem. Mas naquele dia eu compreendi. Existem algumas dores ou sofrimentos que eu preciso mas no meu íntimo e no meu particular existiram orações em que eu disse assim: Senhor, grande é o número dos adversários, e o Senhor, como fez com Josafá, virou e disse: nessa peleja, nessa guerra, vós não tereis que pelejar. Só se posicione. O que hoje Deus vira para nós e diz é exatamente isso: o Senhor, me ajuda, o Senhor. Não é, desculpa, eu vim de uma família no passado entregue ao espiritismo, até ser resgatada por Cristo. Não é o tranca-rua. O Senhor, me ajuda, vai. Empobrece e enriquece. O que Ele faz? Versículo 8, o 8, vai. Essa é a oração de Ana, irmãos. Versículo 8: levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer se assentar
entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, assentou-se sobre elas o mundo. Versículo 9, eu vou até o 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece, do homem não prevalece força. O que Josafá está dizendo é assim: eu não tenho forças, mas tu tens, Senhor. Eu não tenho vigor, mas tu tens. Eu não sei como lidar com essa situação, mas tu sabes, pois tu és o meu Deus, tu és o Senhor da minha vida. Mas hoje é noite de posicionamento. Eu vou para o último texto. Um último texto. Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Presta atenção. Quando que os inimigos chegavam? Chegavam justamente no tempo em que a colheita estava pronta, em que a plantação estava pronta para ser colhida. Esse era o momento que os inimigos, que os midianitas vinham. Eles esperavam Israel plantar, regar, e no tempo em que a colheita está pronta para ser colhida, a plantação está pronta para ser colhida, os midianitas vinham. Aonde está Gideão? Gideão está no lagar. Há quem diga que ali não era lugar para homens, que aquela função era um lugar para mulheres. Há quem diga. A Bíblia diz que agora ele vai receber a visita de um anjo. E a Bíblia diz que esse anjo agora vai falar com Gideão, versículo 12. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o que o anjo disse? Vamos, só para que eu termine, vai. O que o anjo disse? Homem valente. Irmãos, Gideão aqui mostra o porquê que ele foi escolhido. Gideão é aquele que se levanta, se posiciona aqui. Em outras palavras, ele vai dizer: se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo tudo isso aqui? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que está doendo tanto? Por que está tão difícil? Se o Senhor é comigo. Existem momentos que Deus entende o seu questionamento, baseado em quem você é no Senhor. Depois que ele questiona, o anjo vai virar para ele, em outras palavras, estou só aqui tentando ser mais claro, o anjo vai virar para ele e vai dizer: então faz o seguinte, me questionou, né? Então vai nessa tua força. O céu sabia que ainda havia força disponível para prosseguir em Gideão. Deus hoje está virando para mim e para você e está dizendo que o seu posicionamento, irmãos, eu falo aqui, e por favor, do fundo da minha alma, se tu está aí achando que eu vou ficar perdendo tempo de tentar te convencer de algo que só o Espírito Santo tem esse poder, mas a partir do momento que você não crê que quem está aqui na frente é boca de Deus para a sua vida, de fato, nós estamos perdendo tempo aqui. Olha nos meus olhos, por favor. Você pode, por algum motivo, desistir de caminhar comigo como pastor dessa igreja. É um direito seu. O que você não pode nunca é abandonar os dons e talentos que Deus te confiou. Dons e talentos que Ele te confiou. Você precisa entender quem você é no reino. Pastor, está muito difícil, está difícil para todo mundo.
Pastor, eu quero ficar aqui no meu cantinho, quietinho, quietinha. Não estou fazendo nada de errado, pastor. Eu continuo com uma vida com Deus. Eu continuo. A oração de Josafá tem sido as minhas orações nesses dias, irmãos. Senhor, Tu já operou muitos milagres no passado. Eu não sei porquê, dos jovens que foram comigo, sem que eles saibam, vou estar contando agora. 4 jovens diferentes me fizeram a mesma pergunta: como que a igreja adquiriu esse sítio, pastor? Eu até achei assim, olhei, falei, será que estão... Mas não, eles... E aí eu disse que nós havíamos passado um final de semana lá, na verdade foram 15 dias, na propriedade que não era nossa, foi nos emprestado, que a pessoa ofereceu ou uma semana em Angra, uma semana num sítio em Maricá. Eu pensei assim, meu poder aquisitivo é para um sítio em Maricá, e eu fui para o sítio. Fomos com a família. E depois daquele período, o proprietário mandou um recado perguntando se nós não queríamos comprar o sítio. E eu disse, nós não temos condições para comprar. Fala com o pastor que eu quero 490 mil. Eu falei, Jesus, está louco, rapaz. Nós não temos. Pastor, agora ele fez 290 mil, porque ele disse que esse sítio tem que ser de vocês. Eu falei, a gente pode conversar pessoalmente? Aí fomos conversar pessoalmente, lá no shopping São Gonçalo. Chegou lá, quando eu conheci, eu não sei se ele já se converteu, mas na época não era convertido, espero que já tenha se convertido. Quando chegou lá, o Espírito Santo me tomou em profecia para a vida dele. Eu não o conhecia, eu disse, olha, eu não te conheço, mas o meu Deus manda te dizer isso. E aquele homem com anelzão de Jorge no dedo começa a chorar. E ele falou, pastor, tu não me conhece, eu estou nessa peleja desde 1975, ou seja, a minha idade, nós estamos eu e meu pai nessa luta, por isso aqui, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá uma entrada, e nós demos 60 mil de entrada e o restante com notas promissórias de 3 mil reais. Aí ele falou assim, pastor, o senhor tem, como se eu pudesse operar milagres, 6 meses, pastor, para me pagar a primeira prestação, e tem 6 meses para se cumprir isso que o senhor me entregou. Sabe, irmãos, quando chegou do 4º para o 5º mês, ele me liga umas 10 horas da manhã, e ele disse assim, pastor, tu leu o contrato? E eu disse, rapaz, li. Então no contrato diz que se você não pagar as 3 primeiras prestações, você perde o imóvel. E ele falou, preciso que tu venha aqui para o meu colégio. E aí eu fui para lá dizendo, Jesus, como é que eu vou falar para a igreja que nós perdemos o que demos de entrada? Porque nós demos um carro, e completamos 28 mil de oferta, que nós conseguimos fazer uma campanha, e demos os 60 mil naquele tempo. Eu lembro que o carro era um carro que eu ganhei no dia 5 de dezembro, e no dia 5 de dezembro do outro ano, exatamente, eu estava lá no cartório entregando chave e documento para ele. E aí ele me chamou lá, me deu um chá de canseira de meia hora, e eu disse, já trêmulo, sem saber o que havia acontecido. E aí ele entrou e disse, pastor, é o que diz o contrato, vale o que está escrito. E aí eu fiquei calado, porque quem me justifica é o Senhor. E aí ele começa a chorar e disse, pastor, se cumpriu exatamente aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Pastor, está aqui todas as notas promissórias desse sítio, e está aqui, você pode bater palmas para Jesus? E está aqui, devolveu as notas promissórias. O que eu quero te falar, o que eu quero te orientar é o seguinte: se tem que jejuar, jejua. Se tem que orar, ora. Se tem que buscar, busque. Se é o teu tempo de estar aqui na sala de oração de joelho, dizendo, Pai, entra, Pai, cura, Pai, transforma, Pai, liberta. Esse é o teu tempo aqui. E os
verdadeiros adoradores serão conhecidos em espírito e em verdade. Deus está chamando a igreja para um tempo diferenciado, irmãos. Deus está chamando a igreja para viver o que nunca viveu. Semana que vem, coloca só uma imagem aí, Mateus, uma que tem um coágulo, por favor, em nome de Jesus, que eu te mandei pelo zap. Tem uma irmã aqui que vai dar testemunho. Foi diagnosticada com câncer no útero, foi diagnosticada com tumores, e aí ela, pastor, fui diagnosticada com isso, mas Deus me deu vitória. Eu tenho dito, esse lugar vai ser lugar em que pessoas vão expelir câncer, em que jovens serão transformados, pessoas serão libertas, pessoas vão entrar, sabe, aqui de uma maneira e vão sair de outra, em nome de Jesus. Ela vai dar o testemunho contando todos os detalhes. Você está entendendo? Ela sentiu fortes dores, foi para o hospital sangrando, e aí com muito medo, mandaram ela de volta para casa, e ela se sentiu anestesiada num determinado momento, e o Senhor falou assim: estou te curando hoje. Você está entendendo? E aí quando ela viu, ela expeliu. Eu sei que é meio nojento o negócio, mas eu quero te dizer que é poder de Deus. Eu quero te dizer que a igreja que ora vive milagre. Eu quero te dizer que a igreja que jejua vive milagre. Eu quero te dizer que a igreja que está próximo do Senhor vive milagres. E Deus está chamando a cada um de nós para dizer assim, pode tirar, para dizer assim: eu estou agindo no meio de vocês. Você está entendendo? Um Deus que está agindo. Então toca na pessoa do teu lado, diga assim: tem cura para você, tem milagre para a tua vida. Deus está operando, Deus vai fazer, Deus continuará fazendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode bater palmas para Jesus? Eu sei que eu passei da hora, eu sei que eu ainda tenho oferta para tirar, mas eu vim aqui te dizer que quando o inimigo percebe unção sobre a tua vida, ele sempre vai tentar te fazer parar. Eu não vou dizer que quando ele sente o cheiro do azeite. Por quê? Porque na queda de Lúcifer, com a terça parte dos anjos, foi tirado dele todos os sentidos. Então o que eu sinto de cheiro ele não sente, o que eu sinto de paladar ele não sente. Você está entendendo? Foi tirado dele. Mas eu quero dizer que quando ele percebe que tem unção sobre a tua vida, quando ele percebe que você é diferente, quando ele percebe, eu quero aqui, segura um pouquinho, eu quero aqui antecipar parte da minha reunião de semana que vem. Quero te dar uma semana para você pensar. Eu quero levantar entre os trabalhadores verdadeiros intercessores, além do grupo que a gente tem de intercessão. Pessoas que vão entrar na posição frontal de batalhas. Pessoas que vão estar no culto e vão estar dizendo: Deus opera, toca nos louvores, em quem está ministrando, nos instrumentos, nas vozes, nas cordas vocais. Porque eu já liberei para eles algo. E eu já disse para eles que Deus vai nos visitar com uma presença tão gloriosa aqui. Por um período, eu, pastor, assumi o ministério de louvor. Pastor Du está cuidando da mamãe dele, está com algumas funções, e nós vamos dar esse tempo para ele. E no período em que Deus me permitir estar com eles, eu quero viver com vocês, independente de quem esteja aqui em cima. Às vezes dá uma impressão: o pastor repetiu, o pastor botou, o pastor... Não se preocupem com isso. O mais importante vai ser a glória descer nesse lugar. Vai ser o Senhor se manifestar aqui. Eu encerro dizendo para você: essa é a noite da tua vida. Conselho: caminhe ou esteja do lado com quem está aquecido.
pois quem não está aquecido pode te esfriar. Metodologia do pastor Alexandre, minha, quando ovelha, desculpa, não sentava do lado de pessoas que não tem nada para me acrescentar. Metodologia minha, não é o que a Bíblia diz. Eu preciso estar do lado de alguém que tenha coragem de segurar na minha mão e dizer: vamos seguir, vamos embora. Ó, essa palavra é para você. Ó, o que está sendo liberado lá é a tua cura. O que está sendo liberado lá é o que Deus tem. Pessoas que vai dizer assim: vamos embora. Tem alguém do teu lado aí de fé, de ousadia. Vira para essa pessoa e diga assim: vamos embora. Diga assim: não para não desiste não. Em nome de Jesus, diga, não para não desiste não. Ei, está doendo, está difícil, está incerto, mas Deus continua sendo Deus. Ele